Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Tamo de volta para mais uma louça terapêutica, daquele jeitinho que a gente gosta. E se você tinha qualquer sinal de preguiça por aí, pode dar uma sacudida, balança esse corpinho, que é hora de lavar prato e renovar os pensamentos. E hoje é um episódio mais do que especial. A gente recebeu um convite da Bayer para conhecer uma pessoa que tem feito um trabalho lindo e super importante. Exatamente, Ale. A gente vai conhecer a história da Thalita, que descobriu que tinha uma trombose aos 23 anos e como ela fez para superar esse baque e se tornar uma porta-voz para pessoas que vivem com a mesma condição. Hoje, dia 13 de outubro, é o Dia Mundial da Trombose. E a data é uma ótima oportunidade para a gente se informar, jogar um monte de preconceito pelo ralo e aprender com quem sabe o que tá falando. Hoje eu aceito, tenho adesão ao tratamento, faz total diferença, né? Cuido da minha alimentação e eu continuei vivendo. Os médicos falam, né? Thalita, eu vejo essas coisas, chega a me dar um frio na barriga, porque eu escalo, eu nado, eu gosto de fazer um monte de coisa. E que, mesmo assim, tem os riscos, né, de impacto, de cortar e tudo, mas eu faço me cuidando, não é de forma inconsequente, só querendo viver. Eu tenho os cuidados necessários, mas eu não me privo. Eu fiz adaptações, eu não me permiti usar a palavra limitação. Eu pus adaptações. Bora pra mais uma? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu, o Alexandre Simone, e esse é o Histórias pra Ouvir Lavando Louça. Antes de começar, vamos fazer um exercício aqui. Quais são as primeiras palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa em trombose? Pensa aí um pouquinho. Agora guarda bem essas palavras em algum cantinho da mente e quando terminar o episódio, você compara com tudo que você vai ouvir aqui hoje. Fechado? A nossa história já começa de um lugar pouco convencional quando se pensa na trombose. A Thalita era uma jovem de 23 anos, pronta para terminar sua formação em psicologia e cheia de energia para conquistar seus objetivos. Até que, em uma noite, a vida dela virou totalmente de cabeça para baixo. O surpreendente é que eu não tive sintomas que me alertassem sobre a trombose. Eu simplesmente, eu brinco que foi um domingo normal na minha casa, com frango assado e batata. Fui dormir do domingo para uma segunda, há 10 anos atrás, que esse ano eu completei 10 anos de vida, e dormi e acordei com a perna trombosada. Foi um susto. Foi literalmente da noite para o dia. Então, essa situação específica foi bastante impactante para mim, porque eu desconhecia o que é a trombose e tinha aquela concepção de que era algo que envolvia só pessoas mais velhas, né? Eu não conhecia ninguém, assim, que tivesse o mesmo problema de saúde que eu, com a minha idade, com as vivências, assim, na mesma faixa etária que a minha. E a verdade é que a trombose é uma doença que pode atingir de crianças a idosos. É claro que para crianças são bem menores os casos, e existem alguns grupos de risco que têm mais chances de desenvolver a condição. Mas é importante a gente desenvolver também uma consciência de que a gente precisa tomar cuidado sim, principalmente para prevenir que isso aconteça. No caso da Thalita, ela só foi descobrir quando os sintomas apareceram de maneira repentina e bem marcante. Ela acordou no meio da noite com a perna bastante inchada e com uma coloração azul. E o inchaço era tanto que ela nem sentia dor, só um peso completamente anormal. Eu acordei, né? Dei aquele grito e não tinha ninguém em casa, porque eu assustei. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente desconhece o que está acontecendo é: vou perder minha perna. Eu já me imaginei, a gente pensa a catástrofe lá na frente, né? Já me imaginei, cadê? O que eu vou fazer com a minha perna? Então eu lembro que eu tomei banho, não tinha ninguém na minha casa, tomei banho, vesti roupa,
achei uma roupa, uma calça de tactel, aquelas bem largonas, para poder caber, entrar minha perna lá na calça, e fui correr chamar meu vizinho. Eu falei assim, eu preciso, tá acontecendo isso, né? Mais ou menos mostrei, falei assim, preciso que você me leve pro hospital. E ele já desesperou, porque viu, né, a situação. Falou assim, não, tá, eu vou te levar. Enquanto ele tirava o carro, eu sentei na calçada e veio aqueles pensamentos malucos, né? Que é isso? Que é isso? E aí minha mãe chegou correndo, porque eu tentei ligar várias vezes para ela, né? Para explicar, tentar entender o que tá acontecendo. Minha mãe veio correndo, descendo na rua, nós pegamos o meu documento e a gente foi pro pronto atendimento aqui em Uberlândia, que chama UAI. Unidade de Atendimento Integrado. Bem mineiro mesmo. E foi ali que começou um processo doloroso para Thalita. Ela foi prontamente colocada numa maca porque era um potencial caso grave. E aí, pela primeira vez na vida dela, ela se viu internada. Ela nunca tinha passado por qualquer situação parecida até então. Depois que ela já estava com os pés para cima tomando injeção, que os médicos informaram que o que ela tinha era uma trombose. E para ela aquilo não fazia sentido. Primeiro porque ela tinha ido dormir e de repente acordou daquele jeito. E segundo porque ela nem entendia direito o que era trombose. Foi uma série de coisas que ela teve que processar e ela não estava conseguindo assimilar muito bem. Para você ter noção, ela ainda estava com a esperança que conseguiria sair a tempo de tirar as fotos de formatura nos dias seguintes. Como foi de um domingo para segunda, no sábado seguinte seria a primeira festinha da minha turma de psicologia para tirar fotos para a formatura. Seria uma festa junina. Eu tive a trombose dia 20/6 de 2011. E no sábado sequente seria a primeira festinha. Eu tinha alugado vestido de festa junina, a alegria, eu estava plenamente feliz, porque eu estava no último período da minha faculdade, né? E eu no corredor, eu só chorava, assim, sem gritar, sem nada, só caíam lágrimas, assim, e todo mundo parava. Você tá com dor? Eu, não tô com dor. E chamaram as pessoas, né, para me atender, porque foi a manifestação que eu encontrei. Só chorava. E todo mundo passava, né? Eu brinco que todo jaleco branco que passava por mim parava e perguntava se eu estava com dor, porque eu não parava de chorar. E também porque, assim, hoje eu falo bastante essa frase, tem filtro sobre isso. Quem vê cara não vê trombose. As pessoas me viam jovem, né? O rosto, assim, né, cheio de vida, com toda a expectativa, deitado numa maca de hospital, e até os vizinhos lá do corredor ficavam perguntando pra minha mãe, mas o que foi com ela? O que foi? Porque aparentemente eu tava zerada, só que a minha perna não. Aperta o coração imaginar como ela tava nesses dias, gente. Mas por mais dolorida que tenha sido toda essa situação, que bom que ela não pensou duas vezes em ir buscar ajuda. O quanto antes você identifica a trombose, melhor é para você controlar a evolução dela e evitar complicações mais graves. No pior dos cenários, ela pode chegar até o pulmão, e aí as coisas ficam bem sérias mesmo. Mas em 90% dos casos, é possível tratar a trombose com medicamentos, cuidados no dia a dia e algumas adaptações no estilo de vida. O importante é de fato estar atento aos sinais e se antecipar para consultar um médico se tiver alguma suspeita. Vale ter em mente também que sintomas como dores, inchaço, vermelhidão e calor no local, geralmente em uma das pernas, e rigidez da musculatura são sinais para você ficar esperto. Anota aí. E aí, voltando ali para Thalita deitada na cama de hospital, a tristeza dela era tamanha que a equipe médica chamou um atendimento psicológico para ajudar ela. E aconteceu uma daquelas gratas coincidências, porque a psicóloga que chegou para o atendimento era uma professora da faculdade dela, o que facilitou totalmente o processo. E assim, facilitar o processo é bem jeito de dizer, tá? Porque foi ali que começou a cair a ficha da Thalita pro que estava acontecendo. Inclusive, que ela não ia poder ir na festa que ela estava tão empolgada. Mas é aquele tipo de situação que você não assimila.
da noite pro dia mesmo. Leva tempo. Tem que ter paciência e muita, muita coragem. E aí que aquilo ali começou a falar, não, agora eu tô num hospital, né? Parece que é ali que caiu minha ficha. Eu tô aqui, eu vou ficar aqui mais um tempo. E aí começava, né? Eu comecei a entender essa situação. E aí o médico falava assim, ó, você precisa andar, né? Mesmo com dor, você tem que andar. Então eu tentava sair da cama, né? Com a perna doendo muito, me esforçando para movimentar. Porque a gente sabe, né? Outra frase que eu falo muito no Instagram: água parada da dengue, gente parada da trombose. Nós precisamos nos movimentar. E o tratamento da trombose requer isso. É um repouso, né? Mas a gente precisa movimentar os pés, precisava movimentar, não podia ficar só deitada. Eu tinha que tentar dar uma andadinha no corredor e tal. E aí acabou que eu perdi essa festa, né? Depois eu posso enviar a foto, eu tenho a foto da foto. Que a minha turma fez um balãozinho, né, com a bexiga, colocou um chapéuzinho e colocou meu nome escrito Thalita. E me mandaram, né, no hospital me homenagear, porque eu estava hospitalizada. Isso para mim foi muito simbólico, né, porque eu estava na fase da minha vida cheia de energia, cheia de vida. E aí vem essa trombose para tentar me paralisar, que eu falo que ela não conseguiu me parar. E não conseguiu mesmo. Tanto que logo após de ter alta no hospital, a Thalita achou um jeito de continuar batalhando pelo sonho dela na época, que era fazer um mestrado. A mãe dela ajudou a improvisar uma tábua na cama para ela poder estudar, genial, já que ela ainda precisava ficar em repouso e não podia se mexer muito. Então, ela enfiou a cara nos livros. Vamos combinar que a Thalita estava passando por um momento que ia mudar a vida dela pra sempre. Não é fácil, no meio de um turbilhão desses, você conseguir focar em um objetivo tão grande como ela fez. No dia da prova do mestrado, ela precisou ficar 4 horas sentada, o que para uma pessoa com uma trombose tão recente é um baita desafio. A Thalita é obstinada e muito focada. E o resultado não podia ser outro. Ela passou no mestrado. E aí chegou essa notícia. Aquilo me acalentou daquelas dificuldades que eu passei, né? Porque eu poderia ter pensado assim, não, eu tô doente, deixa eu viver esse momento. Mas eu sou muito, assim, agitada. Eu gosto de estar em movimento. Olha a contradição, né? E eu falei, eu vou estudar, consegui, né? Passar no mestrado, demorou bastante para sair o resultado, então eu fiquei ansiosa, aí veio a notícia, né, e foi assim, uma vitória. Mas se engana quem acha que a partir daí a vida voltou ao normal. Principalmente depois que a Thalita recuperou os movimentos, ela se recusava a aceitar que ela estava convivendo com uma condição que alguns meses antes simplesmente não existia. Na mente dela, era mais urgente voltar a ser o que era antes do que aprender a conviver com essa nova realidade que foi imposta. Eu tava no auge, né? Final da faculdade, alegria, festa, sei o que. Eu ia em show, ficava 24 horas em pé. Então, você imagina a minha perna no outro dia. Aconteceu uma situação em que minha perna inchou totalmente e começou a extravasar sangue, né? Que os médicos, as bolinhas, ficavam umas pintinhas assim, sabe? Porque o sangue... E aí eu falei, pai... o dia que eu vi isso na minha perna, que eu voltei de um show, que eu curti a noite de viagem e tal, e eu vi aquilo na minha perna, aí que eu fui entendendo o que estava acontecendo, que eu pensava que não era assim tanto. Eu pensava, não, daqui uns dias o inchaço para, daqui uns dias vai ficar tudo normal. E não é assim. O prognóstico não é tão positivo assim, mesmo com os cuidados. Imagina eu que não estava cuidando. Dificilmente a aceitação vem tão rápido em qualquer processo de luto, né? O meu luto foi por aquela Thalita que ficou lá atrás, assim, extremamente ativa, né? Então, eu neguei primeiro. Aí depois eu ficava assim, não, mas se eu fazer tudinho certinho, vai melhorar. E isso também não é uma realidade. A gente tem
Não, às vezes são sequelas, nem tudo vai ter o conserto. A gente é como amassar uma folha, ela não vai voltar a ser totalmente lisinha. Então eu comecei assim, não, agora eu vou fazer tudo certinho, né? E eu via que o treino melhorava. Eu tava usando o meio, tava tomando os remédios, tava fazendo tudo certinho, mas a perna ainda continuava inchada, continuava cheia de varizes. Então não passa pela cabeça. Naquele momento, raiva. Vinha raiva, tipo assim, mas como? Por que isso aconteceu? Que coisa? Como que tá todo mundo divertindo, brincando, e por que eu? Por que eu? Então vem todas essas coisas. A aceitação dificilmente vem, sabe? De imediato. Hoje ela fala com clareza que era um processo de luto. Mas quando você tá vivendo a situação, é difícil você entender que uma versão de você mesmo morreu. E que agora era hora de achar um outro jeito de definir quem é você. Isso é super forte. E aí, nesse processo de aceitação e mudanças, tem toda a parte espiritual e interna para ser trabalhada. Mas também tem as coisas práticas ali do dia a dia. E uma das mais marcantes na experiência da Thalita foi o uso da meia compressiva. Desde que indicada pelo seu médico, a meia é super importante para ajudar no processo de recuperação e contenção da trombose, além do uso correto do anticoagulante prescrito pelo médico, que ajuda a afinar o sangue e evita o surgimento de novos trombos. Por isso, a nossa dica valiosa é fazer o tratamento correto prescrito pelo seu médico. Como a própria Thalita diz, a adesão ao tratamento é muito importante e faz toda a diferença no processo. Não abrir mão também de outras medidas, como a alimentação saudável, a prática regular de esportes, a ingestão de bastante água, é o que faz com que você possa levar uma vida equilibrada depois de ter a doença. Só que assim como boa parte da sociedade, a Thalita encarava a meia como algo que não era para uma pessoa ativa como ela. Aquilo virou um símbolo mesmo, como se toda vez que ela tivesse que usar, ela lembrasse que a trombose era um problema que ela precisava lidar. Que é aquele momento que eu precisava da ajuda, né, da compressão ali para eu não ter as sequelas, né? Eu negligenciei. Então, simplesmente porque eu não aceitava, né? Não entrava na minha cabeça eu ter que usar aquela meia que não combinava comigo. Como que uma meia? Eu falo assim, gente, não faz sentido. E vale o parênteses para comentar que a própria Thalita fala como a trombose é também uma doença que afeta a mente. Não de uma maneira direta, mas os reflexos dela se tornam uma baita carga psicológica para a pessoa lidar. Porque ela mexe com a sua autoestima e te obriga a se mostrar para o mundo de uma maneira que você não estava acostumado até então. E aí imagina isso quando você é uma pessoa jovem e super ativa como ela, né? E mais do que isso, provoca uma ansiedade também. Várias vezes a Thalita acordou no meio da noite apalpando a própria perna para ver se estava tudo bem. São vários os reflexos. Mas não ia ter como a Thalita fugir disso. E quanto mais ela tentava, mais as coisas se complicavam. Até que uma vez, depois de ficar bastante tempo em pé, a perna dela ficou toda marcadinha do joelho para baixo, porque o sangue não estava conseguindo circular e acabou extravasando. Foi aí que ela levou o segundo choque. E aí que eu fui internalizando, pensando, gente, eu vou ter que cuidar disso. Não dá para eu viver negando o que aconteceu. Então, aí eu comecei a estudar sobre a doença, comecei a estudar sobre as consequências, comecei a verificar o que eu poderia fazer para o meu bem-estar. Eu não podia ficar me maltratando, porque acaba que indiretamente eu estava vivendo as situações da minha fase de vida, mas eu estava maltratando meu corpo ao não aceitar a doença, ao não aceitar a minha perna naquela situação. E assim que eu comecei essa transformação de estudar e entender a gravidade. Porque aí você entende, olha, depois de uma trombose, você pode ter outras. A perna, usar a meia compressiva é ruim, mas ela me dá uma qualidade de vida, ela não permite que minha perna inche, ela não permite que eu sinta tantas dores. Então, eu comecei a fazer a balança, né? De, olha, é assim, você tem que lidar com isso.
E foi essa virada de chave que permitiu que a Thalita voltasse a viver uma vida plena. A trombose continua com as suas marcas no corpo e ela precisa cuidar todo santo dia para conseguir se manter bem. Mas aceitar e entender que ela precisa adaptar a sua realidade fez com que ela pudesse se encontrar novamente. E quando a gente se encontra, a gente pode ajudar os outros a se encontrarem também. A Thalita nunca foi muito de redes sociais, mas uma amiga dela olhava para todo aquele potencial e sabia que ela precisava compartilhar todos aqueles aprendizados com mais pessoas. Ela falou assim, mas amiga, por que você não fala disso? Você vai ajudar outras pessoas. E eu falo, mas como? Aí ela, gente, fala isso nas redes sociais, você tem que expor, olha o seu conhecimento. Porque eu já tava ninja em trombose também. Eu já sabia o que era trombose, eu já sabia tudo, né? E ela, porque todo mundo, assim, antes de ter as redes sociais, ouvia alguém que teve trombose, mandava no meu telefone e queria, punha eu pra conversar. E ela, amiga, o que você faz? Ai, será? Não sei o quê. Aí ela falou, não, vamos fazer. E aí ela me ajudou, inclusive, com o nome, que eu não queria um Instagram meu pessoal pra colocar só a foto e tal. Eu falei, ela falou assim, não, então você vai falar sobre isso. Daí eu comecei com a primeira foto do meu Instagram em 2018. Ó, de 2011 para 2018, 7 anos. Por isso que eu falo pro pessoal, paciência. Aí a primeira fotinha foi a foto do balãozinho da festa que eu não fui. E aí eu comecei. Quando, no pouquinho, 800 pessoas, só mais próximas, assim, eu recebia, gente, no direct, Thalita, como isso é importante. Eu comecei a perceber a devolutiva. Isso aconteceu comigo, aí vai chegando, outras pessoas vão chegando. Olha, eu tenho tantos anos, eu tô me identificando, olha aí, olha aqui. Aquilo ali foi eu tirar uns 200 quilos das minhas costas, porque eu me sentia, tipo assim, antes eu me sentia, por que eu, só eu não conheço ninguém. Aí eu comecei a ver o tantão de gente, gerou identificação. Aí eu chorava, toda a mensagem que até hoje eu choro, mas assim, cada relato que chegava das pessoas, olha, aconteceu isso comigo, e eu falava, eu não tô sozinha. E não tá mesmo, Thalita? E não é só pra quem tem trombose que ela é um exemplo, né? Acho que qualquer pessoa que de repente se viu em xeque com alguma mudança super repentina na vida, enxerga na Thalita uma inspiração pra seguir. Ainda mais com esse tanto de atitude, né? Não tem como não se motivar com ela. Agora que eu sei falar sobre isso, ninguém mais me cala. Agora eu sou faladeira, né? Eu já sei exibir nas minhas varizes. E eu, não, olha aqui, ó, já é o contrário. Isso é libertador. Eu já chego de shortinho e tô nem aí, olha meu pé, eu já mostro. Isso liberta a gente muito. É divino quase, porque não dá para esconder. Como que eu vou ter vergonha se eu não fiz nada de errado, nada eticamente assim absurdo? É minha história de vida. É um problema de saúde que mata e que, entendeu? Não tem uma razão. Você não tem, na lógica, não tem uma razão para você se esconder. Não tem. Maravilhosa! Tem que seguir a Thalita, gente. O perfil dela é o Vida e Trombose lá no Instagram. E mesmo se você não tem a condição, é importantíssimo se informar para poder prevenir e também para quebrar alguns estigmas que nunca deveriam ter existido. Bora se cuidar, gente! E qualquer sinal que você possa sentir, passa com seu médico e conversa com ele. Porque o diagnóstico precoce salva vidas. É importante dizer que tem alguns fatores de risco que aumentam a chance da pessoa desenvolver a trombose e que vale ficar de olho, como o tabagismo, o sedentarismo, a predisposição genética, a gravidez e outros problemas de saúde. Nunca é demais lembrar, né? Se cuidem, meu povo! E teve uma coisa lá no começo do episódio que a Thalita falou, que talvez algumas pessoas tenham ficado com a pulguinha atrás da orelha. Assim como eu fiquei, confesso. Vocês lembram que ela falou que ela estava fazendo 10 anos de vida? Pois então, a trombose dela apareceu em 2011. 10 anos de vida.
Eu celebro cada dia. O presente é a gente acordar todos os dias com saúde. Todos os dias é um dia novo. Eu tenho que celebrar isso, porque literalmente tudo foi transformado de uma forma muito rápida. Então eu celebro cada dia que eu acordo bem, que eu estou disposta, que eu posso trabalhar, que eu tenho energia para fazer todas as coisas. E aí, a cada dia, a gente conta por ano para não ter bolo todo dia, né? Mas eu completei 10 anos de vida, mas todos os dias para mim é um novo dia. Não tem jeito de ser diferente. Eu imagino que, assim como a gente, você também deve estar encantado com a Thalita. Nossa, foi um prazer enorme te conhecer, Thalita. A gente amou conversar com você. Foi super importante te ouvir. E agora a gente segue te acompanhando ali no Instagram. E também queria deixar aqui nosso agradecimento super especial a Bayer por nos apresentar alguém tão incrível. Exatamente, Ale. E na semana que vem a gente tá de volta com mais uma história aqui no Histórias pra Ouvir Lavando Louça. E, gente, rapidinho aqui antes de dar tchau, esse podcast não tem esse título à toa não, tá? Antes de ir embora, eu quero te perguntar se você lavou a louça enquanto conhecia a história de hoje. Eu espero que sim, porque, uma dica é muito mais fácil lavar a louça ouvindo a gente, né? Com certeza. Eu, inclusive, às vezes eu tô ouvindo as nossas próprias vozes lavando a minha louça, então facilita muito. Gente, é isso. Pra mais histórias, vocês já sabem, é só procurar a gente nas redes sociais, @historiasterapia. Vocês vão encontrar nossos canais, todos aí, facinho. E também você pode acessar o nosso site, historiasterapia.com. É isso, até terça-feira que vem. Um beijo. Um beijo, se cuidem.